Hoje é sexta-feira e dezembro está começando, aí todo mundo ansioso, né, pelas festas de final de ano, por reencontrar todos os seus familiares, e nada melhor do que ter um sorriso no rosto, junto aos seus familiares, junto aos seus amigos queridos, já que foi um ano de tanta luta, né, de tanta coisa que a gente teve que passar nesse ano todo. Dezembro chegou, né, chegou cheio de esperança. E a gente aqui, eu sou a doutora Márcia Ferraz e aqui ao meu lado o doutor Gabriel. Bom dia, doutor, tudo bem? Sextou. Sextou. É isso aí. Gente, para quem não nos conhece, nós somos dentistas. Nossa clínica é a Jade Odontologia. Nós já estamos aqui na Rádio Vibe Mundial há 9 anos, fazendo o programa Implante um Novo Sorriso. Falando mais do que odontologia, né, trazendo para vocês saúde, qualidade de vida, autoestima. É isso que a gente vem falar aqui todas as semanas, né? Todas as segundas-feiras às 10h30 e todas as sextas-feiras às 16 horas. Além disso, né, são 30 anos de clínica odontológica, onde muitas histórias passaram pela gente, são muitas histórias de superação, porque sempre que se fala em odontologia, a gente pensa, né, de modo geral, odontologia, eu vou no dentista, eu vou sofrer, eu vou ter dor, que desconforto. E eu posso garantir para vocês que tudo isso mudou. Tudo isso, a tecnologia, a forma de tratar o paciente com humanidade. A gente vai falar sobre tudo isso hoje, tá certo? Então, espero que vocês acompanhem o programa. No final do programa, eu passo aqui os nossos telefones. Nós estamos em São Paulo, ao lado do metrô Ana Rosa, super fácil acesso. E o que eu queria dizer para vocês hoje, no início do programa, é que ainda dá tempo. Não é porque é dezembro, não é porque tem que deixar para o ano que vem. O seu sonho pode acontecer agora, o mais rápido que você imagina. Você pode fazer algo por você, cuidando de você. Acho que chegou a sua hora, né? Depois de cuidar de tanta gente, você pode ter cuidado dos seus pais, dos seus filhos, sogro, sogra, né, avós. E sempre tem um momento que você tem que olhar para você e se renovar, saber que você é forte, você é saudável, você pode ajudar todo mundo que está ao seu lado. Então vamos conversar um pouquinho hoje sobre essa odontologia tão diferente que a gente pratica? Vamos lá. Isso aí. A doutora começou o programa e deu o bom dia, e eu logo em seguida corrigi, porque por força do hábito, né? 9 anos aqui na rádio fazendo o programa sempre no período da manhã, e agora sexta-feira à tarde acabou nos confundindo, bagunçou um pouquinho a cabeça dela. Bom dia. Então, quero fazer esse convite que nesse novo horário, às 16 horas de sexta-feira. Agradecer à rádio pela oportunidade de conseguir esse horário para nós. Agradecer o André, que nos ajuda, nosso operador de som. E agradecer aos nossos ouvintes. É um novo público, um novo ouvinte. O programa é o mesmo, né? É feito com a mesma intensidade, com a mesma paixão, com o mesmo carinho que a gente tem tratado esses 9 anos. E esses 30 anos já tem tratado nossos pacientes dessa forma. A gente sempre traz o nosso dia a dia, o que acontece lá na Jade, que é a realidade para muita gente. Sempre a gente toca num assunto que a pessoa chega lá na clínica e fala: doutores, vocês falaram o programa, esse programa foi para mim. E se valeu para uma pessoa, para a gente já fez toda a diferença. É isso aí. E aí, falando em superação, em qualidade de vida, expectativa, nós vimos nesses últimos meses aí, setembro, outubro, novembro, olha, está chegando o final de ano, dá tempo para a gente se preparar para as festas, iniciar um tratamento que dê para a gente chegar no dia 24, dia 25, já está com os dentes em ordem, está tudo certinho para poder encontrar com a família, dar aquele sorriso, aquele abraço que ficou no passado, no ano passado não pôde fazer. Comer as coisas bem gostosas que essa época do ano oferece. E realmente aconteceu, né? A gente tem trabalhado bastante nesse mês de novembro, graças a Deus foi um mês bem puxado, bem corrido e com muitas realizações, muitos sonhos que estavam
Na gaveta, e foram, graças a Deus, conseguido concretizar. Tivemos experiências maravilhosas, pacientes que vieram distante de São Paulo, uma paciente veio de Volta Redonda, do Rio de Janeiro, e é com uma história muito interessante de como que ela chegou até nós e como que ela veio na vida dela odontológica, experiências passadas. E foi um tratamento muito bacana, foi emocionante a forma como que ela nos recebeu, foi emocionante como nós tratamos ela e como foi concluído o tratamento. Ela, graças a Deus, ela está bem satisfeita e está bem adaptada e está super bem. E foi isso que a gente veio contando nesses últimos meses. Olha, tem condições de fazer bastante coisa, ainda, mesmo que seja muita coisa, mas com esse pouco tempo, mas ainda dá para fazer. Então, fizemos algumas próteses de carga imediata, protocolo, então em 4, 5 dias o paciente estava totalmente reabilitado. Isso, falando assim, parece que é uma história simples, rápida, prática, mas envolve muita coisa. O paciente, até chegar no nosso consultório, que eu falei dessa paciente de Volta Redonda, ele vem com uma história de frustrações, de uma história de uma odontologia que não foi legal, que não foi bem realizada, dificuldades, né? Dificuldades não só financeiras, mas dificuldades, vergonha. Então, essa pessoa, especificamente, ela não tinha um convívio social, já não tinha mais o convívio social, então ela nos contou que ela evitava sair com as amigas, e ela é muito faladora, muito sorridente, muito brincalhona, simpática. Ela tem todos os adjetivos que a gente pode falar de uma pessoa que seria o centro das atenções de qualquer rodinha de amigos. E ela realmente estava travada, estava bloqueada por toda essa dificuldade que era de ela poder se alimentar em público, conversar com as amigas. Então ela evitava até os encontros familiares, né? A família que, embora ela mora no Rio, mas um filho em Fortaleza, outro em São José, mesmo que era distante, mas ela evitava. Então ela nos conta que a máscara ajudou bastante nesse período, porque ela conseguia falar, pelo menos, e sem aparecer os seus dentes. Mas enfim, ela tinha, né, todo esse medo, essa frustração. E esse resgate que foi muito bacana, e é muito bacana, porque ela voltou primeiro a se alimentar, a sorrir. Então ela é uma pessoa muito alegre, e ela não estava sorrindo. Então ela voltou a sorrir, ela agora sorri demais, né? Ela está bem, bem feliz mesmo. E trouxe para ela um resgate daquela autoestima muito grande. Então, eu tenho certeza que ela vai ficar melhor ainda do que ela está. E assim, muito grato pela confiança, por ela ter se entregue para nós. É sempre uma entrega. E assim como essa paciente, as histórias se repetem, porque a odontologia trouxe isso, né? Uma história repetitiva de, no passado, a pessoa ter se frustrado, não ter encontrado o que buscava, o medo de se entregar num tratamento, o medo de mudar, o medo de pagar. Então, o medo sempre foi, acho que, o sentimento que pairou na cabeça de todo mundo quando se falava de odontologia. E que tudo isso hoje mudou, né? As pessoas enfrentam. E quando as pessoas... Primeiro, acho que tem que enfrentar dentro de casa, né? Quando você está lá, dentro da sua casa, que você tem que enfrentar esse medo de procurar uma ajuda para um tratamento odontológico que vai transformar a sua vida. Isso parece... Quando fala assim, mas doutora, você acha que um tratamento odontológico transforma a vida? Por isso que a gente está aqui há 30 anos dizendo, transforma. Porque transforma em outras esferas. Você transformando uma boca, transformando um sorriso, deixando a pessoa se alimentar e ter convivência social, você transforma muita coisa. Então, assim como... a primeira barreira é você... pegar o telefone, você sair da sua zona de conforto, que é desconfortável neste momento, e enfrentar esse seu primeiro medo. Dali para frente, quando você
já deu esse primeiro passo, você ainda tem outros quantas e quantas pessoas, quando sentam na frente da gente para conversar, nessa primeira conversa, conta pra gente. A primeira coisa que fala é: doutora, me desculpa porque minha boca tá assim, porque eu não tive cuidado, me desculpa, eu tenho vergonha de tirar a máscara e mostrar como é que a situação que eu cheguei. Então esse é o segundo, né? O segundo fator, o segundo medo que a pessoa tem que enfrentar, que na verdade não é um medo, é uma vergonha, até para mostrar pra gente que é profissional de como chegar. E a gente não está lá para julgar, a gente não está lá para te criticar, a gente está lá para ver qual é a sua prioridade, o que você espera de um tratamento, e aí traçar um plano para realizar isso que você tanto quer. Dentro daquilo que a gente é capacitado a fazer, dentro daquilo que a gente consegue fazer de melhor, dentro dos limites que nós temos e os pacientes têm, a gente procura fazer sempre da forma melhor possível. A doutora falou de medo, de vergonha, e aí a gente toca no assunto sempre de controle de ansiedade. Sim. Os pacientes chegam no consultório, então sempre, né, normalmente as pessoas que vêm numa situação odontológica mais complicada, mais difícil, ela sempre relata no primeiro contato com a gente o medo, que ela tem medo e ela sempre teve uma experiência que não foi uma experiência muito agradável, então ela sempre nos traz isso como um fator determinante para chegar até aquele ponto de como que ela chegou. Então sempre existe uma bagagem, né? E a gente trabalha a questão da ansiedade, até da ansiedade pessoal, nossa. Eu estou falando aqui não é porque eu sou o Gabriel tranquilão, não, é porque eu tenho as minhas expectativas, eu tenho a minha ansiedade, mas eu faço um controle que inicia logo assim que a gente acorda, nas nossas meditações, no nosso café da manhã e no preparo que a gente faz na clínica para receber os nossos pacientes. Os pacientes chegam no consultório e muitas vezes, muitos pacientes já contam, falam, que energia boa que tem aqui. E isso eu tenho certeza e acredito nisso e tenho fé nisso, que é graças ao que a gente faz de preparo para receber. A gente faz quando chega, a gente vai caminhando, eu já contei aqui na rádio que a gente mora perto da clínica, dá para em 30 minutos caminhando a gente chega lá, ou quando a gente vai de bicicleta um pouco mais rápido, mas a gente chega na clínica e a primeira coisa, nós já dividimos as tarefas, eu e a Márcia já dividimos as tarefas, eu cuido da parte da limpeza de piso, de parede, de bancada, e a Márcia cuida da parte da limpeza espiritual da nossa clínica, independente de qualquer crença, de qualquer religião, mas a gente faz um preparo espiritual, a gente liga os nossos mantras, a gente só mentaliza coisa boa, a gente passa uns incensos pela clínica para preparar, eu digo que a gente purificar, para as pessoas quando chegarem na clínica se sentirem bem, se sentirem acolhidas, se sentirem protegidas. E esse é o controle da ansiedade nossa, que a gente diz do paciente, inicia aí, às 7 horas da manhã, 7h30 da manhã, a gente já começa com esse trabalho, preparando para receber os pacientes da melhor forma possível. Eu preparo a minha casa, a gente vai receber alguém em casa para um jantar, a gente prepara, a gente coloca a melhor louça, a melhor toalha, o melhor talher, o melhor prato, né, a melhor refeição, a melhor bebida, a gente prepara isso. E na clínica não é diferente, a gente prepara tudo que é de melhor para nós. E o que nós temos de melhor é essa energia que a gente transfere, essa energia positiva, esse carinho todo, e eu falo sem medo não, porque a gente faz isso com muito amor, com muito carinho mesmo para todos os pacientes, independente da pessoa que for, né, independente de como que chegou ali, é sempre com essa mesma energia. Então, esse controle da ansiedade começa assim que o paciente coloca os pés na clínica. E quando passa pela Márcia, a Márcia é essa pessoa que conversa calmo, que fala tranquila, que está sempre sorridente, independente de que tem um paciente para atender, 10 pacientes para atender, e o paciente tem prótese para fazer, sempre dessa forma, e essa forma calma e tranquila com que ela recebe os pacientes. Eu tenho esse jeitão, eu gosto de falar bastante com o paciente e eu acabo mantendo uma certa
descontração com o paciente, para o paciente se soltar. Eu brinco quando eu vou fazer uma cirurgia, eu brinco que eu encosto o paciente, que eu faço questão do paciente sentir que ele está protegido, que ele está acolhido. E eu falo, encosta aqui na minha barriga. E eu brinco que eu não tenho mais barriga, mas para a pessoa imaginar que mais ou menos tem uma barriga ali. Então eu faço de toda forma com que o paciente se sinta abraçado, se sinta protegido. Então esse controle da ansiedade que a gente fala desde o início. É disso tudo que eu falei até agora. E além do que, a gente tem um preparo para controlar o paciente com medicação. Então, eu falo com os pacientes, né, eu percebo, muitas vezes os pacientes chegam muito falantes, vamos fazer um procedimento cirúrgico, o paciente chega muito falante, muito eufórico. Então, caracteriza que o paciente está ansioso, né? E aí você toca no paciente, o paciente está com aquela mão gelada. E aí você fala, você não está tudo bem, você não, né? E conversa e explica, e você não quer tomar um remédio para você ficar tranquilo, um remédio que realmente é um remédio que eu dou para criança, para o senhor de idade, para paciente que tem problema cardíaco, é um remédio muito seguro e dou meio comprimido, às vezes o paciente, talvez aquele meio comprimido não seja nem o suficiente para deixar o paciente tranquilo, mas o fato, psicologicamente, o paciente já fica mais tranquilo. E faz. É lógico que essa dose que a gente faz de medicamento é uma dose que, primeiro, que eu estou autorizado a fazer, eu estou capacitado para fazer, o paciente não dorme em nenhum momento, o paciente está super consciente, o paciente só está mais tranquilo, mais receptivo. Teve um rapaz outro dia que falou assim, doutor, e eu falei, como é que você está? Eu falei assim, estou brisado. Então eu achei, brisado foi um termo que a minha filha usou, que ela usa bastante, e esse paciente relatou essa questão que ele estava brisado. E realmente ele estava tranquilo e a gente conseguiu concluir o tratamento. O paciente tranquilo, a gente faz, nos tranquiliza, nos deixa calmo, nos deixa mais atento, mais seguro, né? Então, além de reduzir também sangramento, saliva. A gente trabalha, que nem eu vou fazer algum procedimento que eu utilizo o microscópio. E aí o microscópio é um instrumento que é delicado, então você consegue focalizar o paciente, consegue pôr o foco no dente no paciente. Para você ter uma ideia, o dente de 1 centímetro, eu consigo aumentar 40 vezes. Então, ele fica muito grande e eu consigo enxergar tudo do dente, até dentro do canal do dente da pessoa. Então, mas esse movimento é como se você fizesse, eu vou pegar meu telefone e vou filmar alguma coisa distante. Aí você puxa no zoom. Por mais que você não queira tremer e não treme, qualquer movimento você tira de foco, desfoca. No microscópio é exatamente isso que acontece. O paciente, teoricamente, está parado e deitado na cadeira e eu estou com o foco do microscópio, mas ele é ansioso, eu vou desviar meu braço para pegar alguma coisa no equipo, na minha mesa, o paciente vira e aí desfoca tudo. Então, se o paciente está tranquilo, isso não acontece. O paciente ele colabora bastante e a gente consegue fazer todos os procedimentos. Cirurgias extensas, então eu falei de casos de protocolo, aquelas cirurgias que a gente faz a extração de todos os dentes que o paciente tem. Então, às vezes o paciente vem com 5, 10, com 14, com 15 dentes com indicações, com extração indicada. E é feito tudo ali no mesmo passo, no mesmo dia. Então isso, do paciente sair de casa e imaginar que ele vai fazer isso, já era causa um estresse. Um estresse, uma expectativa. E a gente tem que controlar isso. Acho que isso a gente ganhou, esses 30 anos, a gente ganhou de experiência, sabendo que quanto mais o paciente se sentir acolhido e relaxado e tranquilo nesse momento, tudo flui melhor. E se a gente fica numa cirurgia, num trabalho desse, bem extenso, como foi o caso de sábado, domingo, segunda-feira, foram dias extensos de cirurgia, onde a gente chegou a ficar 10 horas em pé. Segunda-feira, quando eu contei, falei assim, olha, estou 13 horas operando. Né? Não foi num paciente só, mas a gente teve tempo de trocar a sala e entrar em outra cirurgia. E isso, a gente também tem que ter esse controle, né? Essa destreza.
esse preparo físico, inclusive, de E ficar emocional, tantas horas, porque emocional, a gente trabalha numa certa tensão, porque estamos trabalhando com um ser humano, a gente não pode falhar em momento algum, então a atenção é toda voltada para aquele passo, para aquele momento, então trabalha com tensão. Quando terminou, era umas 8h30, eu sentei na mesa da Márcia e falou assim, aí eu fui olhar no relógio e falei, nós somos 13 horas ininterruptas de atendimento, de cirurgia. De atenção total, de destreza total e assim, de atenção com aquele paciente que está passando por tudo aquilo, que está entregando, aquele respeito todo que a gente tem na hora que o paciente se entrega e fala, eu vou mudar toda essa história da minha saúde bucal e entregando para a gente essa responsabilidade. Mas não estou reclamando das 13 horas em pé, não. Eu estou super bem, estou satisfeito. A gente falou de domingo, a pessoa falou, mas a doutora falou de domingo. Não, é domingo também, nós ficamos em cirurgia, porque como a gente falou, essa época do ano... Dezembro é assim. Sempre assim. Dezembro, o ano passado também foi da mesma forma, mas graças a Deus para quem acredita que pode ainda mudar, que não fica postergando, não, o ano que vem eu vou mudar, o ano que vem eu vou me preparar, saiba que tudo que você começa, hoje a gente só vive o presente, a gente só tem o hoje, a gente só tem o agora, nesse minutinho. Então, é hoje que conta, é hoje que você pode mudar. Então, não espere para janeiro, não espere para fevereiro, porque a sua história está acontecendo hoje. Então, ainda dá tempo, a gente ainda tem o mês de dezembro para transformar tantas vidas. Hoje, dia 3, né? Temos alguns dias ainda que antecede as festas. Mas ainda dá tempo, questão de agenda e tudo, dá para fazer bastante atendimento ainda, bastante coisa, e aí depois passa as festas, descansa um pouco, janeiro retoma, e graças a Deus mais um ano que a gente encerra aí com chave de ouro. A gente costuma sempre comemorar cada dia, primeiro por estar vivo, né? Então quando a gente chega em casa, hoje vamos comemorar, a primeira coisa que a gente faz é porque nós estamos vivos com saúde, com os filhos com saúde. O meu filho se formou agora, esse mês agora, engenheiro químico, e então graças a Deus a nossa vida vem assim caminhando de uma forma muito boa. Eu acho que cada vez que você tem mais gratidão mesmo de coração, as coisas fluem muito melhor, né? E quando a gente fala, né, porque vou deixar para janeiro, porque janeiro tem aquela coisa, né, quando você passa o final do ano e você tem aquelas, porque este ano eu vou fazer isso, aquilo outro, mas eu acho que esse 1 ano e meio, 2 anos que a gente viveu, que foi um susto para todo mundo, a gente aprendeu que o que vale é agora, é o hoje, e não deixar nada para amanhã, porque a gente não sabe que de repente a vida vira de ponta cabeça, né? Isso então... E mais uma vez eu fazer aquela promessa de 2022, eu emagrecer tudo que eu precisar emagrecer. Vamos na promessa, né, André? E eu tenho, graças a Deus, tenho repetido ela desde 2017, 2018. Então, uma hora eu chego lá. Eu tenho uma dificuldade. Ano que vem vai. Eu tenho uma facilidade muito grande de fazer promessas e uma dificuldade muito grande de cumpri-las. Então, eu tenho, geralmente é muito distante. Entre fazer e cumprir, esse abismo está enorme. Esse abismo vem de uma feijoada de quarta-feira, vem de uma feijoada de sábado, de um shopping, né? Essas coisas normais. Essas coisas boas de quem tem dente pode fazer e você também vai poder fazer. É isso aí, né, gente? Vamos passar então os nossos telefones, quem nós somos, onde nós estamos. Então, nós somos da Jade Odontologia. Eu convido vocês todos a assistirem o programa todas as segundas-feiras às 10h30 e todas as sextas-feiras agora às 16 horas. Os nossos telefones são 3895-7572 ou pelo WhatsApp 970752314. Pode mandar um oi, a Cris está lá para atender, a Cris é a nossa secretária, nosso braço direito. Ela vai atender vocês muito bem, arrumar um horarinho para todo mundo ainda. E nós estamos, como eu falei, ao lado do metrô Ana Rosa, aqui em São Paulo. Super fácil acesso, é muro com o metrô mesmo. Em frente tem terminal de ônibus, no prédio tem estacionamento para carro. Então, o acesso é bem facilitado. A gente aguarda todos vocês lá. Uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus. Aproveite o seu dia, aproveite o restinho de dia, o final de semana que está começando agora. Divirta-se. É isso.